Exercício 12.1. A viga em balanço, mostrada na figura A, está sujeita a uma carga vertical P em sua extremidade. Determine a equação da linha elástica. EI é constante. Em primeiro lugar, E é o módulo de elasticidade do material. I é o momento de inércia calculado em torno do eixo neutro. O produto entre os dois é denominado rigidez à flexão. A linha elástica é o diagrama da deflexão do eixo longitudinal que passa pelo centroide de cada área da seção transversal da viga. Podemos ver na figura a carga, o deslocamento vertical e um ângulo formado entre a reta tangente à linha elástica e a horizontal. Observações. Na maioria das vigas, o rascunho da linha elástica pode ser traçado sem muita dificuldade. Os apoios que resistem a uma força, como um pino, restringem o deslocamento, e os apoios que resistem a um momento, como uma parede fixa, restringem a rotação ou inclinação, bem como o deslocamento. Se a linha elástica da viga parecer difícil de se determinar, trace o diagrama de momento fletor da viga. Momento interno positivo tende a curvar a viga com concavidade voltada para cima, e um momento negativo tende a curvar a viga com concavidade voltada para baixo. Podem haver pontos de inflexão, ou seja, locais onde ocorre a transição entre concavidades. Na figura, retiramos da viga um elemento diferencial cuja largura não deformada é dx. dx está na direção do eixo x. Temos ainda nesse elemento uma outra medida ds, posicionada a uma distância y de dx. Y está na direção de v e é a coordenada que utilizamos para especificar a posição de uma fibra no elemento da viga. V, que é o eixo vertical, que estende-se na direção positiva para cima, mede o deslocamento do centroide na área da seção transversal do elemento. Com essas duas coordenadas, v e x, definiremos a equação da curva da linha elástica, v em função de x. Analisamos o elemento diferencial sujeito a um momento que sofre flexão e, por consequência, uma deformação, de forma que temos uma nova medida dx' e uma nova medida ds'. O momento fletor interno deforma o elemento da viga, de forma que o ângulo entre as seções transversais torna-se dθ. A medida ρ, que vai do ponto O' até dx, é o raio de curvatura imaginado para o arco produzido durante a flexão. Temos que relacionar o momento interno e essa medida. A deformação no elemento ds, localizado na posição y em relação ao eixo neutro, é representado pela equação já conhecida, ou seja, a definição de deformação. As medidas ds e dx são iguais inicialmente. Agora, recordemos um aspecto trigonométrico que diz que, se o ângulo for muito pequeno, o seno deste ângulo é o próprio ângulo. Assim, podemos ver a situação da seguinte forma. Seno de dθ é igual a cateto oposto, ds e dx, sobre a hipotenusa, que é o ρ. E, pelo fato já apresentado, seno de dθ é igual a dθ, pois é um ângulo pequeno. Assim, se isolarmos ds, temos que ds é igual a ρ dθ e, consequentemente, ds é igual a ρ menos y dθ. Logo, tomando este resultado e substituindo na equação da deformação vista acima, teremos esta expressão. A equação obtida pode ser desenvolvida da seguinte forma, onde ds multiplica os membros dentro dos parênteses. Observe que, assim que for feito, ρ dθ se cancelam. E, por fim, dθ se cancelam.
Com mais um arranjo, chegamos à seguinte expressão, onde 1 sobre ρ é a curvatura. Agora, uma vez que o material seja homogêneo e que comporte-se de uma maneira linear elástica, a lei de Hooke, que é a relação entre tensão, deformação e módulo de elasticidade, é aplicável. A fórmula da flexão também se aplica. Então, se tomarmos essas duas equações e as combinarmos com a relação descrita anteriormente, teremos as seguintes equações, conforme você poderá conferir nos desenvolvimentos. Não será difícil fazer isso. A primeira relaciona o raio de curvatura ao momento fletor interno, e a segunda relaciona o raio de curvatura à tensão de flexão. As duas equações são válidas para raios de curvatura pequenos ou grandes. Todavia, o valor calculado de ρ é quase sempre uma quantidade muito grande, pois, como a deformação que produz o arco é muito pequena, os raios de curvatura serão grandes. Para se obter a equação da curva da linha elástica, que é o que se pede no exercício, temos que representar a curvatura 1 sobre P em termos de V e X, que são as coordenadas do plano de referência. Essa relação se dá conforme a seguinte equação, que é demonstrada em livros de cálculo diferencial e integral. Observe que ela contém uma derivada primeira de V em relação a x e uma derivada segunda de V em relação a x, ou seja, é uma equação diferencial não linear de segunda ordem. Não vamos analisar a origem dessa equação, pois não é nosso objetivo, mas apenas utilizá-la. Podemos fazer assim a relação entre essa equação e o momento fletor interno, juntamente com a rigidez à flexão, utilizando a equação vista anteriormente, chegando nessa nova expressão, que dá a forma exata da linha elástica, considerando que as deflexões na viga ocorrem apenas por flexão. Agora, para facilitar a solução de um número maior de problemas de deflexão, a equação anterior pode ser modificada, uma vez que as deflexões elásticas para a maioria das vigas e eixos formam uma curva rasa e, por consequência, a inclinação da linha elástica determinada por dV dx será muito pequena e o quadrado dessa inclinação será desprezível em comparação com a unidade. Logo, o termo dV dx é anulado e a nossa equação passa a ser a seguinte. A nossa equação pode ser escrita da seguinte forma, onde isolamos o momento, que é a função de x. Agora, para o seguinte diagrama de corpo livre, derivado da figura do enunciado, temos representadas as reações internas naquele ponto, ou seja, a cortante e o momento fletor. E se tomarmos o ponto do corte como a nossa referência e verificarmos o equilíbrio dos momentos naquele ponto, com base na convenção, teremos que m é igual a menos px. Esse valor substituiremos na equação vista acima, e para que tenhamos uma equação com as variáveis v e x, devemos efetuar duas integrações, de 1 para 2 e de 2 para 3. Chegamos então na equação com as constantes C1 e C2, uma vez que cada integral realizada produz uma constante. Essas integrais não são difíceis de resolver. C1 e C2 são valores determinados pela avaliação das funções para cisalhamento, momento, inclinação ou deslocamento em um determinado ponto na viga, no qual o valor da função é conhecido. No nosso caso, como trata-se de uma viga com uma extremidade fixa, temos que, no local da fixação, ou seja, em x igual a L, não temos nem inclinação e nem deslocamento, ou seja, são as denominadas condições de contorno para o engaste. Outros tipos de condições de contorno serão encontrados em outros tipos de apoios, como, por exemplo, o pino, o rolete e assim por diante. Existem tabelas com essas informações. Logo, dV dx é igual a zero
em x igual a L e V é igual a zero em x igual a L. Assim, para as equações 2 e 3 vistas anteriormente, ao substituirmos essas informações, chegamos nos valores para C1 e C2. Quanto aos cálculos aqui feitos, confira as passagens e se convença dos resultados. Agora, substituindo as constantes encontradas nas equações 2 e 3, e lembrando que dv dx é igual a θ, ou seja, a inclinação, teremos o seguinte desenvolvimento, chegando em uma equação para a inclinação em qualquer ponto x da viga, e a equação da linha elástica, ou seja, v em função de x. Observamos que para x igual a zero, ou seja, na ponta da viga, teremos a inclinação e deslocamento máximos.